Nessa cena A, o artigo ele é definido. O O está se referindo ao substantivo livro e está determinando que é definido, é algo preciso, tá bom? Já na cena B, a palavra está se referindo ao livro também, porém é de um modo indefinido. Na primeira cena está falando exatamente qual o livro, está definindo o livro de inglês. Já na cena B fala um livro, então pode ser qualquer livro, ok? Relembrando, essa palavra, esse artigo, ele antecede o substantivo. Ele vai vir antes do substantivo para determinar o modo, se ele vai ser definido ou indefinido. Lembrando, nossos artigos são definidos, o, a, os, as, ele pode ser singular ou plural. Temos os indefinidos, que podem ser uma, uns, umas. A cena B, que tem aí no livro, foi esta, que a mamãe pede, o menino pede para a mamãe um livro. Agora, nós vamos assistir um pequeno vídeo sobre artigo, tá bom? Aqui nós temos um joguinho sobre artigos. Qual alternativa apresenta a classificação correta do artigo em destaque? Nós temos aí, uma menina entrou na cozinha, artigo indefinido. Está correto? Correto, muito bem. Qual artigo completa corretamente a frase? A ou os? Muito bem. Uns meninos encontraram a bola que os jogadores perderam. O artigo em destaque na frase se refere a qual substantivo? Meninos, bola ou jogadores? Os jogadores, uns meninos encontraram a bola que os jogadores perderam. Muito bem. Agora nós vamos resolver a página 80 do livro de português. Lembrando que esse assunto de artigo já foi visto no começo das aulas. Nós apenas estamos revisando o assunto. Vamos lá. A primeira questão é assim: reescreva as frases a seguir, trocando os artigos definidos em destaque por artigos indefinidos e vice-versa. Então, onde tem um artigo indefinido, eu coloco um artigo definido. E onde tem um artigo definido, eu coloco um indefinido, ok? A primeira frase da letra A é: um aluno entregou o presente à professora. Quais são os artigos que tem nessa frase? E o. Então, no lugar de eu tenho que colocar um artigo definido. Qual seria? A aluno ou o aluno? Muito bem, vai ficar: o aluno entregou presente. Não. Entregou um presente à professora.
Muito bem. O aluno entregou um presente à professora. Letra B. A moça ajudou um idoso a atravessar a rua. Como vai ficar? Correto. Uma moça ajudou o idoso a atravessar uma rua. Muda apenas os artigos que estão em destaque. Letra C. O parque anunciou que uns brinquedos estão com defeito. Como vai ficar? Um parque anunciou que os estão com defeito. Muito bem. Vamos lá. Nessa segunda questão, você vai formar uma frase com artigos definidos e outra frase com artigos indefinidos. Lembrando, os artigos definidos estão o, a, os e as. E os indefinidos, uma, uns, umas. Ok? Na terceira questão, tem assim: leia as frases a seguir, sublinhe os artigos empregados e contorne os substantivos a que esses artigos se referem. Primeiro, vamos sublinhar o artigo da primeira frase. Gustavo comeu as bananas que estavam maduras. Qual é o artigo? As. Então, vai sublinhar as. O as está se referindo ao substantivo bananas. Lembra que o artigo antecede o substantivo, vem antes do substantivo, ok? Então, iremos sublinhar as e circular bananas, que é o substantivo, ok? Muito bem, então será nosso artigo indefinido, vamos sublinhar. Comprei uns. Qual o nosso substantivo? Presentinhos. Comprei uns. Lembra, toda vez que você vê um artigo, depois desse artigo vem o substantivo. Então, sublinha e o presentinho você vai circular, tá bom? Letra C. Terminei as tarefas mais difíceis de hoje. Qual será o nosso artigo na letra C? As. Muito bem, sublinha. E qual será nosso substantivo? Tarefas. Isso, circule tarefas. Uns rapazes disseram que houve um acidente ontem. Como o Guilherme já respondeu, nosso artigo e rapazes o substantivo. Ainda na frase temos outro artigo e outro substantivo. Qual é o artigo? O nosso substantivo? Acidente. Será nosso artigo e acidente nosso substantivo. Quarta questão. Vão acompanhando. Observe a foto e complete a frase com os artigos adequados. Olha a frase. Pão de açúcar é. Aí vamos usar um tipo de artigo. Depois, ponto turístico do Rio de Janeiro. Qual será o primeiro artigo? O pão de açúcar é muito bem, ponto turístico
do Rio de Janeiro. Porque tem vários pontos turísticos, então nós temos que usar o artigo indefinido. Ele é um ponto turístico, ok? Muito bem. Quinta questão. Marque um X na alternativa que explica o sentido da frase abaixo. Fernanda escolheu um poema do livro para ler. Qual o sentido da frase? Só existia um poema no livro de Fernanda ou existiam vários poemas e um deles foi escolhido por Fernanda? Muito bem, segunda, porque ela diz assim: Fernanda escolheu um poema do livro para ler. Então quer dizer que tinha outros poemas e ela escolheu apenas aquele poema, ok? Nessa sexta questão, assim, leia a fábula e complete as colunas com o artigo definido ou indefinido. Vocês vão tentar fazer essa e depois a tia vai corrigir, tá bom? Agora é a correção. Um dia, a lebre riu da lentidão da tartaruga. Em tom provocativo, a tartaruga disse: Você acha que é muito rápida, mas não me venceria em uma corrida. A lebre, sem temer a provocação da tartaruga, aceitou o desafio. Para ser o juiz da corrida, convidaram o gavião. No dia combinado, a tartaruga largou em passos lentos, mas constantes. Além disso, durante toda a corrida, ficou concentrada e focada em seu objetivo. A lebre, na certeza que ganharia a corrida, deitou-se à beira da estrada para cochilar. Quando acordou, a tartaruga já havia vencido a corrida. No caderno de português, vai ser a atividade de sala, coloca o nome e a data de hoje. A tia vai ditar um texto para vocês, tá bom? E vocês vão completar os espaços com os artigos. A tia vai falar quando for para colocar o espaço, ok? Para quem não está na aula online, a tia vai mandar o texto e vocês pedem para a mamãe ditar para vocês, tá bom? Esse ditado do texto é importante para vocês começarem a ter uma noção da escrita da palavra, tá bom? Tá, tia.